Graça e paz, igreja, mais um momento, edificação, uma palavra de vida para você. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria falar neste momento sobre ver para crer ou crer para ver. E para isso, eu queria usar o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 20, o versículo de número 29, que narra o seguinte: Então Jesus ele disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Esse contexto, queridos, está falando sobre o momento em que Jesus aparece aos discípulos. Apareceu há uma semana e os discípulos ali conversaram com ele. Tomé não estava. Entretanto, Tomé, ao chegar, depois que Jesus havia saído, ele questionou os discípulos: eu só acredito se eu ver a mão dele e colocar a mão no lado dele e realmente ver que é Jesus. Uma semana depois, Jesus aparece e Tomé ali estava. As portas estavam fechadas no local que eles estavam. Jesus chega e entra, aparece ali e conversa com Tomé e pede para Tomé: olha minhas mãos, olha o meu lado, veja que eu sou realmente o Filho de Deus. Queridos, ver para crer ou crer para ver? Como que nós podemos entender essa passagem de uma forma bem tranquila? Imagine, queridos, reconhecer em um Salvador, ou seja, crer num Salvador condenado à crucificação como um dos criminosos da pior espécie, e a gente acreditar em tudo isso não é uma tarefa muito fácil. E talvez nós podemos aqui entender a situação de Tomé a não acreditar nessa situação. Como que o homem, depois de tudo que passou, vai aparecer? E Jesus aparece a ele e ali tem um momento ali de diálogo. Queridos, a fé precede qualquer evidência nas nossas vidas. A fé precede as evidências que o homem não consegue entender. Por isso a temática crer, ver para crer ou crer para ver. Essa é a situação em que o conflito que viveu Tomé. Ele queria ver para depois ele crer, sendo que o Senhor, no texto que nós acabamos de ler, e é a repreensão de Jesus a Tomé: olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Queridos, a fé, o mundo da fé inverte a lógica comum das coisas. Inverte a lógica comum das coisas. O óbvio passa a não ser mais óbvio, Aquilo que parece, não, tem que ser desse jeito, mas não. A fé, ela muda toda a situação. Se nós, queridos, tivéssemos visto um Jesus que tivesse descido da cruz, ou seja, cumprindo, satisfazendo a vontade ali dos sacerdotes, dos homens que ali estavam, de todo o povo judeu, se esse Jesus tivesse descido daquela cruz e destruído tudo, a pergunta que nós poderíamos fazer hoje seria: crer em quem? Quem que nós queria morrer pelos nossos pecados? Em quem que nós iríamos crer? Aquele que poderia ser, que fez um projeto evangelístico muito grande, desceu da cruz e venceu todos ali, Isso hipoteticamente. Se esse Jesus fez um grande ato evangelístico, mas na realidade, em quem nós iríamos crer? Essa é a pergunta, queridos. Nós cremos num Deus vivo. A fé nos leva a crer, então nós vamos ver. Foi o que Jesus disse a Marta quando ele ressuscitou Lázaro. Lembra? O texto diz o seguinte: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás. A ação de ver está em crer. Crer é o primeiro passo.
Então, crer para ver e não ver para crer. Queridos, o Senhor nos chamou para isso, para fazermos essa diferença. Andar em fé é muito mais do que vivermos aprisionados por uma situação. Então vamos crer, queridos, no projeto gracioso de Deus, nas bênçãos de Deus. Creia tão somente e você verá a glória de Deus em meio a todas as lutas e adversidades. O que Deus quer é fazer de você um vitorioso na presença dEle. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. E lembre sempre, creia e verás a glória do Eterno Pai. Deus abençoe.